Fala galera, tudo bom? Eu sou o David aqui do Ministério Sarça e a gente vai começar uma nova série de mensagens chamada Seja uma Sarça. Mas antes disso, quero pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar esse vídeo e curtir, porque daqui a pouco a gente vai ter muito mais conteúdos aqui para você. Valeu, roda a vinheta! Para começar essa nova série, quero começar a ler o texto base. Então, abra comigo em Êxodo 3, e diz assim: Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, o seu sogro, o sacerdote de Midian. Um dia, Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o Monte Sinai, um monte sagrado. Ali, o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo no meio de um espinheiro. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. Então pensou, que coisa esquisita, por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para ver. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele o chamou do meio do espinheiro e disse: Moisés, Moisés. Estou aqui, respondeu Moisés. Deus disse: Pare aí e tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. Antes da gente introduzir o primeiro tópico aqui dessa série de mensagens, eu quero dar uma introdução sobre a vida de Moisés. E o povo de Israel estava sendo escravizado pelo faraó no Egito, e nesse contexto ele emite uma lei falando que todo homem que nascesse do povo de Israel teria que ser exterminado, teria que ser morto. E nesse meio nasce Moisés, e a mãe dele tenta guardar ele por 3 meses, mas não consegue. E aí ela coloca ele numa cesta de pão, vou colocar assim para você entender, e ela coloca betuma a cesta de pão e coloca no rio Nilo. E aí, em vez do cesto descer o rio Nilo, ele sobe e chega, para loucura da história, chega aos pés, da princesa, a irmã de Faraó. E aí, por isso que Moisés tem esse nome chamado Tirou das Águas. Moisés significa isso. Então, por conta disso, Moisés começou a viver no palácio e ele começou a viver como príncipe. E ele viveu durante 40 anos da sua vida ali e de repente, quando ele tinha uns 40 anos por aí, ele vê uma briga de um hebreu com um egípcio. E aí, ele entra na briga, mata o egípcio, e enterra o egípcio, esconde o egípcio. E aí no outro dia ele está passeando novamente pelos arredores do palácio e ele vê uma briga entre 2 hebreus. E aí ele começa a indagar: por que vocês estão brigando? O hebreu fala: olha, quem te colocou juiz sobre nós? Não é você que matou aquele egípcio ontem? E aí, com isso, ele sabendo que isso já era algo que todo mundo estava sabendo, ele corre o rei, porque o rei queria matá-lo, e ele corre para o deserto, e ali ele encontra sua esposa, ele encontra uma família, ele gera uma família ali no deserto, e o seu sogro era Jetro, e aí é onde a gente começa em Êxodo 3. Ele apacentava as ovelhas de Jetro, e para você apacentar as ovelhas, a gente tem que subir a montanha, e com isso eles ficam lá dias, às vezes uma semana inteira, e depois desce com o rebanho. Moisés ele foi fazer isso, era a rotina dele, e ele já estava com seus 80 anos, já estava um pouco velho já, se você botar na história aqui. E era normal, naquele tempo, no deserto, e até hoje, uma árvore pegar fogo. É normal, porque a árvore ela seca muito rápido e com um calor, são 50 graus, às vezes bate 55, 60 graus no deserto. Mas o interessante daquela sarça é que ela não parava de queimar, e isso foi absurdo. Ele estava rodando ali a montanha e apacentando as ovelhas, e a cada vez que ele olhava, a árvore continuava queimando. E isso é interessante porque depois que Moisés encontra com essa sarça, ele nunca mais é o mesmo. E essa sarça significa Jesus Cristo. Quando nós nos encontramos com Cristo Jesus, nós nunca mais somos os mesmos e começamos a queimar de amor por Deus. Jesus ele precisa ter essa evidência em nosso coração.
Jesus precisa ter essa evidência na sua vida e na sua história. Quando nós nos encontramos com Cristo, nós não podemos mais ser os mesmos. As nossas atitudes precisam mudar, a nossa maneira de viver precisa ser diferente, a nossa cultura, o nosso modo de enxergar, porque nós encontramos a sarça viva. Então eu convoco você a você ser como Cristo. A Bíblia diz em 1 João para nós andarmos como Ele andou. Nós precisamos ser como essa sarça. Nós precisamos queimar essa intensidade, essa chama chamada Jesus. Seja uma sarça, assim como Cristo é. Valeu. Jesus te abençoe.